Então eu quero falar um pouquinho sobre adoração. No livro de São Mateus, vamos nos pôr de pé. Mateus capítulo 15, versículo 16, ou melhor, 15, 6 ao 9. Veja bem, a tradição dos anciões. Amém? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Uma tradição que anula o mandamento, ou seja, a Bíblia de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Lá Isaías já estava profetizando esse povo. O irmão Brando profetizou dos últimos dias. Este povo honra-me com os seus lábios. É um tipo de honra, é um tipo de adoração com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Já pensou? Eles adoram, não pararam de adorar. Isso envergonha. Assentem, meus irmãos, assentem, eu vou continuar lendo. Pode assentar. Tu veja, irmão, esse povo adora, mas é em vão. Não está dizendo assim, Deus está repreendendo eles, não me adore. Está dizendo assim, eles me adoram, mas em vão me adoram. De que maneira? Ensinando. O ensinamento tem a ver com adoração. Em vão me adora, porque você adora a Deus com o teu cântico, se adora a Deus com o teu louvor, se adora a Deus com sua vida, com sua postura, com seus dízimos, com suas ofertas, se adora a Deus com o seu testemunho, e se adora a Deus com o seu ensinamento também, com aquilo que você ensina aos outros bem, você está adorando a Deus. E aqui ele está dizendo, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer, são regras impostas por homens, não de Deus. Então, apesar de Deus requerer adoração, porque Deus, ele quer ser adorado. O homem de Deus não deve querer ser adorado. Mas Deus quer ser adorado. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então ele quer ser adorado. Só que ele quer ser adorado da maneira correta. Já pensou que situação? Veja bem, meus irmãos. Nós vamos agora para... Então esse povo adorava, mas em vão. Em João capítulo 4, aquela passagem muito conhecida da mulher do poço, a mulher de Samaria, que estava ali no poço, encontrou com Jesus. Em João capítulo 4, após uma longa conversa com Jesus, Jesus discernindo o espírito dela. Coisa mais boa, né, irmão Adriano? Saber assim que Jesus discerne o espírito. A pessoa chega e papo, fala até língua estranha, porque eu amo Jesus, porque Jesus é isso para mim, porque Jesus é aquilo. E aí fica olhando, pensando, Jesus conhece tudo, meu irmão. Jesus conhece teu espírito, ele sabe, ele quer, se tu está até adorando, mas ele quer que se adore em espírito e em verdade. Mas depois nós vamos ver o que é espírito e verdade. Já pensou? Se fosse, irmão Jair, qualquer adoração que Jesus aceitasse, ele estava sendo
Estava feliz, dá para você dizer assim, porque agora, nesse momento, exato momento, quantas pessoas estão com as mãos levantadas, chorando e adorando a Deus. E Deus está dizendo, em vão estão me adorando. E eu não estou aceitando isso. Eu não quero. É forte, irmão. Você tem que dar valor cada vez que você passar aqui, cantar, falar alguma coisa. Você vai ver que você, irmão, é um povo especial. Nós vamos ver que vocês são um povo especial. Dê valor para isso. Veja bem, após uma longa conversa, Jesus revelou o coração dela, as coisas que ela tinha feito e tal. Como foi que Jesus viu que ela era uma semente? Porque ela estava esperando o cumprimento da palavra e ela viu que o sacerdote não viu. Tem a ver com ensinamento. Mas para nós fixarmos nessa pequena palestra de adoração, irmã Ju, Jesus chegou e disse assim para ela, quando Jesus falou que ele era a água da vida, que aquele que bebesse da água que ele lhe desse nunca mais teria sede. E ela disse, Senhor, então dá dessa água. Ele disse, sou eu que falo contigo. Ele estava ali. E conversou com ela e tal. E de repente ele disse assim, ela disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. No 19. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Procura tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Você pode estar num espírito de adoração. As pessoas estão num espírito de adoração. Eles vão no culto, não é para não adorar. Eles vão para adorar. Eles estão no espírito de adoração, mas não estão na verdade. Mas você está no espírito e na verdade. Você tem que estar no espírito e na verdade. Esse é o verdadeiro adorador. Então, quem você é? Quem você é, irmãzinha, que toca, que canta, que vem aqui testemunhar? Quem é você? Você deve se valorizar. Que você tem um dom, tem um talento de Deus, mas você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Agora vamos seguir aqui para você ver no que vai dar. Deus é espírito. Então não precisa, Deus é espírito, Deus não quer muita dança, muito barulho, muita festa para ser adorado, Ele é espírito. Ele quer que você adore Ele em espírito. Onde é que está o espírito na sua vida? Dentro de você. Ele quer que você o adore em espírito, quer dizer, é coisa real, que só você e Ele sabe. Você não precisa fazer fogueira para adorar a Deus. É em espírito que Ele quer ser adorado. Você não precisa fazer um grupo de dança para adorar a Deus e colocar até o título Ministério da Dança. Está assim essa igreja. Assembleia de Deus, que quando foi de Deus, se alguém está pensando em voltar para lá, vai voltar para o lugar que Deus já passou por lá. Você está entendendo? A coisa é forte, irmão. Não adianta, sacerdote estava ensinando e estava adorando a Deus em vão, porque estava ensinando doutrinas erradas. E hoje não é a mesma coisa, irmão, sabendo? E Deus está aceitando isso aí? Ô, irmão, é maravilhoso servir essa mensagem. É maravilhoso conhecer essa palavra. Por isso o diabo tem tanta raiva dessa mensagem. Porque é só daqui que se arranca, se extrai. A coisa real é dessas mensagens, porque a mensagem é a revelação da palavra, da Bíblia para nós. Agora veja,
Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um adorava em vão. Jesus falou para essa mulher que chegaria a hora que teria que ser dessa maneira, em espírito e em verdade, porque ele ia mostrar a verdade, o plano de Deus, de quem era Deus, de como ele se fez carne, habitou entre nós. Eles lá estão esperando até hoje o Messias, sendo que ele já veio, já morreu, vai voltar, buscar a sua noiva, vai chegar lá com as mãos furadas no meio deles, e eles vão dizer, ele vai dizer: que cicatrizes são essas? Esse eu recebi na casa dos meus amigos, foi lá mesmo? E só isso, só tá faltando nós ir embora para isso acontecer, irmão, sabendo? Como eles não sabiam as coisas, nós sabemos. Nós adoramos em espírito e em verdade. Amém? Você crê nisso? Você tem que reconhecer a sua posição, meu irmão. Veja. Aí nós vamos ainda aqui para a Bíblia. Aqui nós estamos incluídos. Aqui que nós estamos incluídos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ô irmão, se você adquire uma coisa, você não larga facilmente, não é verdade? Deus te adquiriu. Vós sois a nação. Você tem certeza? Você sabe disso aqui mesmo de coração, irmão? Por que seu coração não regozija nesta hora? Você sabe que você está incluído nisso aqui? De coração, tu sabe, irmão Ezequiel? Tu é esse povo aqui? Então dá um glória a Deus. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui era para nós. Um pentecostal, um denominacional, a veia do pescoço saltava para fora. Se ele soubesse isso aqui, que nós soubemos. Mas Deus quer espírito. O seu espírito tem que estar dentro de você alegre, feliz, regozijando por conhecer isso aqui, meu irmão. Olha só, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo. Oh Deus, quem é esse aqui? Nós, os gentios. Vós que em outros tempos não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos dizer graças a Deus. Volta ali para o mesmo 2, versículo 1, que diz assim. Você não tem Bíblia aí, irmã, para acompanhar? Mané, não tem Bíblia, mané? Acompanhe comigo aqui. Ó. Os irmãos que não têm, olham a Bíblia um do outro ali. Veja bem. Falou primeiro, vós sois a geração eleita, povo adquirido, nação santa, escolhido. Aí ele volta e diz assim, Pedro dizendo para nós: deixando, pois, toda malícia e todo engano. Todo o engano. Malícia e todo o engano. O que é o engano? Que está sendo enganado, ou fazendo algo enganosamente. Deixai todo o engano e fingimentos. Só vai ficar na videira aquele que for da videira. Fora disso, irmão, vai estar do lado do culto, vai estar não vai, adianta. Veja bem. Deixando toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas. Cada vez que eu leio isso aqui, Deus sabe que a gente põe a mão assim, Deus livra-me disso aqui. Põe a mão no coração, você deve fazer uma coisa, toma isso como exemplo. Paulo disse, olhar para os vossos pastores, ter ele como exemplo. Pensa bem, lê isso aqui com a mão no coração, dizendo, Senhor, eu estou nisso aqui, no 9 em diante, eu sou um sacerdócio real, mas deixa eu ser isso aqui também, Senhor. Ó, vamos ler de novo aqui, tu pegando Pedro dizendo para ti, e eu pegando Pedro dizendo para mim. Olha bem. Deixando, pois, toda a malícia, Adilson, todo o engano, todo o fingimento, inveja e todas as murmurações.
Amém, Pedro. Amém. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Nós é coisa original, irmão, não queremos nada falsificado. Pode ser bonito, né, irmã Zilda? Pode ser bonito, pode ser floreado, que diz, mas é falsificado, nós não queremos, né, irmão Johnny? Nós queremos uma coisa real. Para que por ele vá crescendo. Pelo leite, a palavra pura, para que por ele vá crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Você já provou? Quem de nós não provou que ele é bom, meu Deus? Quem de nós? Amém? Então isso aqui é nós. Nós somos o sacerdócio, a geração eleita. Agora, veja comigo aqui, um pouquinho. Tá dando, irmão Paulo, mas daqui a pouco tu pega aí, esses irmãos vão estar afiados. Eu estava vendo aqui, o que o irmão Brana falava sobre, eu não vou ler os parágrafos, mas o parecer aqui, o que ele falava sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24 que nós lemos ali. O irmão Brana advertia que muitas práticas religiosas, ainda que sinceras, eram em vão, por dependerem de rituais humanos, sacrifícios, ritos, formalidades, e não da revelação viva do Espírito Santo. Não está cheio disso muito mais hoje do que do tempo dele? É ritos, é formalidades, formas, né? Então isso aqui é uma adoração em vão. Adorar em espírito e em verdade, o profeta sempre foi contra, não as pessoas, mas contra a teologia e vã religião, meramente ritualista. O profeta criticou fortemente a religiosidade vazia, o formato de rituais sem poder real. Um culto pode parecer bonito, cheio de cerimônias, mas se não for conduzido pelo Espírito e alinhado com a verdade divina, é considerado em vão. Ah, mas é lindo demais. Quem que vai dizer que não é bonito? Mas é em vão. Porque Pedro disse, Jesus disse, Isaías profetizou sobre vocês. Agora, o irmão Branham, ele falou que a verdadeira adoração precisa nascer de uma experiência genuína com Deus, que só o Espírito Santo proporciona. Ele vai proporcionar para aqueles que querem, que deem lugar a Ele. Só o Espírito Santo proporciona, e não de manuais, de tradições e interpretações humanas. Agora, a Bíblia repete muitas vezes: em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Portanto, meus irmãos, ensinamento fala de doutrina. Irmão Wagner, mesmo que uma pessoa tenha um ato de falar em línguas, é forte, mas é gostoso de ouvir essas palavras. Mesmo que a pessoa tenha um ato de falar em línguas, profetizar, cantar, eles podem falhar, a adoração deles pode ser falha e ser em vão, se não resultarem numa vida transformada pelo Espírito Santo. Nós devemos clamar para Deus transformar nós, para Deus aceitar o nosso louvor cada vez mais. Uma pessoa pode ter os dons do Espírito, e não ter o Espírito. Você pode ter um presente. Quantas pessoas, irmão Sabino, que foram embora do meu convívio, com presentes que eu dei, que falaram assim para mim: olha, eu estou do seu lado até o fim. Quantas pessoas que foram embora com o presente que eu dei, tem o presente que eu dei e não tem eu.
E quantas pessoas têm presente que são dom dado até para rebelde e não tem o doador, que é o Espírito Santo. Mas você não tem até mesmo esses dons, que você tem o maior, que o maior é o doador. Você tem ele dentro de você. Amém, irmão? Oh, Deus amado. Onde mais? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa, irmão Paulo? Veja, então a pessoa pode falhar. O irmão Branda também fala que adorar em espírito e em verdade significa que em espírito é ser conduzido e vivificado pelo Espírito Santo, não por emoções ou rituais vazios. Isso é adorar em espírito. E adorar em verdade, irmão Branda. Em verdade é adorar conforme a palavra de Deus revelada diretamente pelo Espírito, não por interpretação ou tradições humanas. Você está no caminho certo? O profeta desafiava e dizia assim: eles adoram, mas em vão, ensinar como doutrina os mandamentos de Deus. Então o irmão Brando ensina, que a verdadeira adoração é profundamente espiritual e enraizada na revelação da palavra entregue pelo Espírito Santo. Oh, Deus amado! Não apenas numa forma externa, mas numa comunhão transformadora com Deus. Não assim, eu daria um conselho: não aceite uma vida de crente pela metade. Ele tem tudo para você ser um cristão e eu completo. Amém. Não simplesmente aos olhos do homem, não de falar da boca para fora, mas aqui dentro ter algo transformado, obedecendo isso aqui, deixando todo o engano, todo o fingimento, deixando todo os enganos, fingimento, as murmurações. Como as murmurações afastam a alegria, a felicidade de nossas vidas, de nosso lar, de nosso convívio, por causa da murmuração. E a murmuração traz doença, a murmuração traz problemas sérios em nossa vida. Então, adorar a Deus, irmão Rodrigo, em espírito e em verdade, é adorar a Deus adorar a Deus cheio do Espírito. Ele te levará para a verdade, sabendo do que você, de onde você vem, para onde você vai ir, quem você é, em quem você tem crido. Veja, o livro da vida do Cordeiro, o profeta faz a oração no 216. Ele diz assim: olha a humildade do profeta. Receba-nos, Senhor, enquanto oferecemos estas bênçãos. Depois você vai dar seus destaques e o culto vai continuar. E nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus. Mas veja comigo: receba-nos, Senhor, enquanto oferecemos estas bênçãos, os frutos dos nossos lábios. Amém. Tu dissestes: nós somos um povo adquirido, o sacerdócio real, oferecendo sacrifício espiritual, os frutos de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Como o louvamos, Senhor, como o adoramos para todo sempre. Ó, recebe as verdadeiras adorações de nosso coração, expressão dos nossos lábios. Os lábios, quando tu louva deve ser somente a expressão do que está dentro do coração. Aí Deus recebe a expressão dos nossos lábios, Senhor, que do profundo do coração puro te louvamos, sabendo que não é o que poderíamos fazer. Pega isso aqui. Não é o que poderíamos fazer, não é a nossa vida, não é o que poderíamos fazer, não é a nossa vida, é a vida dele. Não é a nossa salvação, é a salvação dele. Não é o nosso céu, é o céu dele. Ó, não somos obra de nós mesmos, somos obras dele. Não a nossa graça, é a graça dele. Não a nossa glória, mas é a glória dele. Não o nosso poder, mas o poder dele.
Ó, como te amamos! Não a nossa igreja, mas a igreja dele. Como te louvamos, pois esse é o nosso coração, Senhor. Esse é o nosso coração. Recebe-o, Senhor. Aleluia. Ó Deus amado, agora nós sabemos que a semente de Abraão não foi semente sexual literal através de Sara, a qual foi Isaque, a qual formou uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo. E através dessa semente, ele suscitou uma semente real. Oh, que coisa! Agora nós somos sacerdócio real, uma nação real, uma nação santa, oferecendo louvores a Deus, o sacrifício de nossos lábios, dando louvor ao seu nome. Deus provou sua palavra e ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Derramou sobre você? Olha, irmão, então a coisa toda é o Espírito Santo em nós. Veja, pode deixar o fundo um pouquinho mais alto. Veja comigo aqui. O profeta diz aqui nesta mensagem, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que tem espírito que não é. Mas nós temos o Espírito da verdade, que o mundo não o conhece e não pode ver. Mas vós conheceis, porque habita convosco. E estará em vós, Jesus falou. Agora ele fala assim, vocês sabem, ontem à noite especialmente, nós tivemos uma pequena amostra disso. Agora nós somos um povo do Evangelho completo. Cremos em todas as operações do Espírito Santo. Agora, esta é a única maneira pela qual podemos ser o Evangelho completo. É crermos no Evangelho completo. Tudo que o Senhor escreveu. Vamos adorar em espírito e verdade? Vamos crer em tudo que Ele escreveu. E eu creio que somos nós mesmos. Não somos nós mesmos, não somos nada. Nós somos como eu disse ao irmão Cal ontem, olhando para uma árvore. Eu disse, não é aquela uma bonita palmeira? Mas afinal, não há nada além de um monte de cinzas vulcânicas. É tudo o que é. E eu disse, quão diferente é agora aquela árvore de eucalipto? Bem, o que é uma árvore de eucalipto? Cinzas vulcânicas com vida em si. Eu disse, afinal, o que eu sou? E o que você é? Cinzas vulcânicas, isto é, da terra, pó da terra com vida. Nós somos pó da terra com vida. Mas cada vida foi plantada pelo mestre doador da vida, e ele sabe exatamente como e o que fazer. E tudo que ele colocou aqui na terra é para a sua glória. Ele quer receber louvor. As estrelas são para a sua glória, e elas o louvam. Os ventos são para a sua glória, e ele louva. As flores são para a sua glória, e nós somos a coroação da sua glória. Quem somos nós, irmão Rodrigo? Mas parece que tudo lhe obedecerá. Estrela obedece, não teima com ele. O vento lhe obedece. Aí o profeta diz, parece que tudo lhe obedecerá, exceto o homem. Por isso ele deu o Espírito Santo para nos guiar, para fazer com que nós obedeçamos a palavra. Adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Veja, mas parece que tudo lhe obedecerá, exceto o homem. O homem parece que ele tem tal tempo, porque ele foi a única coisa que caiu. Todo o resto ficou em sua condição original. Mas o homem caiu. Portanto, Deus tem uma batalha com ele para fazê-lo fazer o que é certo e obedecer. Mas nós queremos obedecer? Queremos fazer o que é certo? É um dos grandes problemas de Deus, para Deus.
um dos grandes problemas para Deus, irmão Rodrigo. Um Deus que move montanha de lugar, um Deus que... Por que é um dos grandes problemas para Deus? O homem. Deus usou Josué para mandar o sol parar, o sol parou. Não é verdade? O mar estava na frente para afogar o povo. Deus falou: Moisés, pega essa varinha, aponta ali. Foi Moisés? Foi a vara? Não, foi Deus. O mar se abriu. Pode passar, Moisés. Não teve grande dificuldade. Agora o homem, ele tem dificuldade. Aí ele pensou: vou ter que dar o meu espírito para guiar esse homem. Que ele só vai me obedecer se eu der o meu espírito para ele. Já pensou? Eu só vou poder guiar esse homem se ele deixar eu entrar na vida dele e guiar ele. Porque ele sozinho vai se arrebentar. E ele segue aqui dizendo: você está sendo abençoado, irmão? Veja bem. E o profeta diz assim: veja. É um dos grandes problemas para Deus através dos anos, à medida que a história da igreja avança, é encontrar alguém que ele possa obter completamente em seu controle. Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem, de cada vez. Estudamos nas últimas noites um homem, não um grupo. Ele só quer um. Isso é tudo que ele precisa. Eu disse no começo, sem saber disso aqui, eu disse: você tem que olhar somente para a sua vida. É você que tem que estar rendido a Deus. Aí ele diz assim: é só isso que ele precisa de um. Porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Ele apenas obtém um homem. Representa a si mesmo através desta pessoa. Ele nunca fez isso, senão desta forma. Nós cremos assim ou não cremos? Quantos mensageiros tem para a era? Ô, gente... 7, irmão Rodrigo. Convida, irmão Rodrigo. É 7 eras. É um mensageiro. É uma mensagem. E através desse mensageiro, diz o irmão Brano, através de Paulo, saiu outros mensageiros que deveriam falar o mesmo que ele fala. Através desse mensageiro, saem outros pregando esta mensagem, mas diga somente o que diz as fitas e as mensagens. Porque a mensagem é a fita. Diga o que diz. Eu não estou fazendo isso? Não estou dizendo o que a mensagem está dizendo? Aí ele diz assim: veja, um homem, agora tome, se acalme para você ver que não tem confusão, irmão Adriano. Nós estamos falando de quê? Do Espírito Santo conduzindo o homem, que a única maneira de nós adorar a Deus em espírito e em verdade é ser cheio do Espírito Santo. Aí ele vem e fala isso aqui. Agora veja, ele diz assim, vou repetir: tudo que ele precisa, porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Ele apenas obtém um homem, representa a si mesmo através dessa pessoa. Ele nunca fez isso, senão dessa forma, vem? Agora guarde aqui, mensagem, Espírito da Verdade, parágrafo 26. Ele diz assim: agora, ele tem uma pessoa hoje. Ele tem uma pessoa hoje. E essa pessoa é o pastor fulano de tal. Esta pessoa, o reverendo fulano de tal. Ele diz assim: ele tem uma pessoa hoje. E esta pessoa é aquela que acabamos de ler. Dá para parar aqui e ouvir um glória a Deus? Não dá, pô? Aleluia. Ame essa palavra. Esta pessoa é aquele que acabamos de ler. Ele tinha lido, sabe o quê? Ele tinha lido João capítulo 12, e 16 e 12. Ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele é aquela pessoa. Temos esta pessoa hoje, quem? Aquele que acabamos de ler, o Espírito Santo. Ele é a pessoa que Deus enviou. O Espírito de Jesus Cristo na terra. O Espírito de Deus para manifestar e declarar Cristo através de sua igreja.
Veja, apenas para continuar a vida de Cristo através da sua igreja. Agora, é uma coisa tão maravilhosa, no entanto é tão simples. Se apenas parássemos e pensássemos, nós pressionamos, nós trememos, nós tememos, entramos em agitações e dúvidas. Apenas pensando bem, eu devo pressionar? Não é isso. É apenas ceder, ver, perceber que você não é nada e simplesmente deixar que Ele assuma completamente seu controle. Aleluia! Ele assuma completamente seu controle, assuma seu pensamento, assuma seu controle. Agora, não pretendo caminhar até Cristo com uma mente vazia, não. Eu não quero dizer isso. Você vem a Ele com sua mente certa. E em uma mente penitente e humilde. Venha a Ele com a mente certa, penitente e humilde. E então diga: Senhor Jesus, aqui estou eu agora. Está escrito aqui na Tua palavra. Tu ainda tem muitas coisas para dizer aos discípulos. Tu disseste que eles podiam suportá-lo agora, não podiam suportá-lo agora. E talvez esse seja o nosso caso hoje. Nós não podemos entendê-lo. Agora veja. Mas eu acho, agora ele fala assim, agora ele disse, quando ele, o Espírito Santo vier. Agora alguém disse algum tempo atrás, tem dito, o Espírito Santo é realmente a sua concepção mental. Você pensa, isso faria do Espírito Santo um pensamento. Mas a Bíblia diz, quando ele é um pronome pessoal, vem. Quando ele, a pessoa, Espírito Santo, Deus, vier, ele revelará a vocês essas coisas que eu lhe digo. Então veja você, não há outra maneira de saber o que é a verdade. Somente você não pode obtê-la pela cultura, pelas experiências do seminário. Você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Quem que te revelou essa palavra? Quem que te trouxe até aqui? Irmão Sabino, quem que arrancou o senhor do catolicismo? Quem que nos arrancou do sistema denominacional? Foi o Espírito Santo. Porque você só vai poder, irmão Jairo, ouvir a verdade através do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, siga lutando. Siga batalhando. Deixa que venham as lutas e não vai afrouxar. Não adianta nós vamos pedir luta, não vamos pedir guerra, não, nós já está aí. Mas eu vou dizer para vocês, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E Deus estava lá com isso. A fornalha está aquecendo para nós vamos ver coisa. Não vamos ver pessoas se afastando até mesmo. Pastor, mas é tão pequeno o grupo, vocês vão ver. Eu não quero. Quero que todos, quero que tenham suas experiências e voltem, nem que seja de arrasto. Que Deus transforme o travesseiro deles numa pedra, que eles lembrem que há um Deus, que há um povo orando. Mas se não vier ninguém, nós estaremos aqui louvando a Deus e pregando esta mensagem, não outra. Semana andando com a Manaíra, mais alguém, a Nayara, eu acho que era. Nós andando, não lembro. Sei que tinha alguém, nós começamos a falar, a Manaíra falou assim, quem foi, Manaíra? Que tu falou assim, para Luiz, eu acho alguém. Que você falou assim, se não fosse por essa verdade, o pastor Adilson estaria com uma grande igreja aqui nesse lugar. Foi, não me lembro para quem. Manaíra falando, se não fosse por esta mensagem, se fosse olhar por número, por valor, nós estaríamos num prédio no centro, talvez, da cidade. Mas eu digo para vocês são a coroa do nosso ministério. Nós vamos chegar lá, ajudando um ao outro, batalhando um ao outro. Mas se um dia nós sair dessa Bíblia, dessa mensagem, você procura um lugar que te alimente com a verdade. Porque vocês vão saber que o pastor Adilson partiu para o outro lado, porque eu não abandono esta mensagem. Deus abençoe.